Ferdinand Ossendowski. Bestas, homens e deuses. O enigma do rei do mundo. Dias de provações. Voltamos a ser envolvidos pela rápida sequência dos acontecimentos. Muitas coisas tinham sucedido durante os 15 dias de nossa ausência. O comissário chinês Wang Tsao-Tsun tinha mandado 11 mensageiros a Urga, mas nenhum deles havia voltado. A situação na Mongólia continuava confusa. O destacamento de milícias russa aumentara bastante com a chegada de novos colonos e continuava secretamente a sua existência ilegal, apesar de que os chineses estavam sendo informados de tudo pela sua rede de espionagem que se infiltrava em todos os lugares. Na cidade nenhum habitante russo ou estrangeiro saía de casa, todos, porém, estavam armados e prestes a entrar em ação. Durante a noite havia sentinelas nos pátios. As precauções eram devidas à atitude tomada pelos chineses. O comissário chinês tinha de fato ordenado a todos os comerciantes chineses que tivessem fuzis que armassem seus dependentes e dessem as armas excedentes aos funcionários, que por sua vez armariam um grupo de 200 coolies ou braçais. A seguir eles se apoderaram do arsenal mongol, distribuindo as armas lá encontradas, aos braçais do Nagano Shun, onde se encontrava constantemente uma população flutuante de trabalhadores da mais baixa categoria. Esse povinho agora se sentia forte, reuniam-se para fazer calorosas discussões e estavam evidentemente preparando alguma agressão. À noite os coolies tiravam caixas de cartuchos dos armazéns para levá-las ao Nagano Shun, e a atitude dessa corja já estava ficando cada dia mais ousada. Os coolies e os irregulares faziam parar os transeuntes e os revistavam, tentando provocar brigas que lhes forneceriam a ocasião de se apoderar dos objetos que cobiçavam. Soubemos de fonte chinesa e secretamente que os chineses estavam preparando um pogrom de todos os russos e mongóis de Uliassutai. Sabíamos perfeitamente que era suficiente atear fogo a uma única casa e no lugar indicado, para que todas aquelas construções de madeira fossem presas das chamas. Toda a população começou a se preparar para defender-se. O número de sentinelas nos pátios foi reforçado, foram nomeados comandantes para os diferentes bairros da cidade, foi organizado um corpo de bombeiros e deixamos cavalos, carretas e provisões prontas para uma eventual e precipitada fuga. A situação piorou quando chegaram as informações de Cóbido. Os chineses haviam feito um pogrom ali, matando muitos dos habitantes e incendiando a cidade após devastações, saques e orgias. A maioria dos habitantes fugiu para a floresta, nas montanhas, porém, como era noite, não tinham levado nem agasalhos nem mantimentos. Durante os dias que se seguiram, nas montanhas, em volta de Cóbido, ecoaram gritos de desespero e de morte. O frio e a fome mataram mulheres e crianças que, sem fogo, sem agasalho e sem alimentação, ficaram expostos ao rigor de um inverno na Mongólia. Quando os chineses souberam disso, limitaram-se a dar gargalhadas e organizaram logo uma grande reunião no Nagano Shun para discutir se não era o caso de livrar Uliassutai do saque por parte dos irregulares e da ralé em geral. Soubemos da conspiração através de um jovem chinês, filho do cozinheiro de uma família de colonos. Decidimos imediatamente investigar o assunto. Um oficial russo juntou-se a mim e a meu companheiro e, guiados pelo jovem chinês, andamos pelas ruas da cidade.
Fingimos estar apenas passeando, mas quando tentamos sair da cidade pelo caminho que levava ao Nagan-Shun tivemos que parar porque uma sentinela chinesa guardava a saída. Disse-nos em tom hostil que ninguém podia ir além. Enquanto conversávamos, notei que, pelo caminho que levava ao Nagan-Shun havia grande número de sentinelas e que uma grande massa de chineses estava se dirigindo para o mesmo lugar. Como não havia possibilidade de chegar à reunião por aquele caminho, procuramos outro. Saímos pelo lado leste, margeando o local onde moravam os infelizes mongóis levados à falência pelos impostos chineses. Percebemos que também aquelas pessoas estavam esperando ansiosamente o desenrolar dos acontecimentos, porque, apesar da hora avançada, ninguém estava dormindo. Fomos deslizando sobre o gelo, e por cima do rio, andando em direção do Nagan-Shun. Chegando perto da cidade, avançamos com muito cuidado, aproveitando todas as pedras para nos escondermos. Estávamos armados de revólveres e granadas e sabíamos que na cidade um pelotão aguardava o momento para socorrer-nos em caso de dificuldade. O jovem chinês ia na dianteira, e meu companheiro seguia-o como uma sombra, lembrando-lhe de vez em quando que ia torcer-lhe o pescoço como a um frango se ele fizesse a menor menção de nos trair. Acredito que nosso jovem guia não estava se divertindo, durante aquela expedição, com meu gigantesco companheiro fungando-lhe na nuca. Chegamos perto do recinto do Nagan-Shun, mas entre nós e ele havia uma planície descoberta. Decidimos atravessá-la aproveitando-lhes de moitinhas enregeladas para ocultar nossa aproximação. Íamos para o Nagan-Shun seguindo o zunido excitado das vozes da turba excitada. Estávamos aproveitando a escuridão para ouvir e observar, e desse jeito conseguimos ver duas coisas fora do normal que estavam se passando por perto. Ao mesmo tempo que nós, havia outro espectador invisível assistindo a essa reunião chinesa. Ele estava deitado no chão, a cabeça metida no buraco que os chineses haviam aberto no recinto. Estava imóvel e parecia não ter percebido nossa chegada. Numa vala, por perto, estava deitado um cavalo branco com o focinho amarrado, e um pouco mais adiante havia outro cavalo selado, amarrado a um poste. Dentro do pátio reinava a maior algazarra. 2.000 homens estavam gritando e discutindo, agitando freneticamente seus fuzis, revólveres, sabres e machados. Entre o povo apinhado, circulavam os irregulares, conversando, distribuindo papéis e dando explicações. Um chinês alto, de ombros largos, subiu em cima de um estrado que havia no recinto, levantou seu fuzil para cima da cabeça e começou a falar com voz forte e enérgica. Ele está dizendo, traduziu nosso guia-intérprete, que eles devem fazer aqui o que os chineses fizeram em Cóbido, que devem exigir do comissário a garantia de que ele não enviará sua guarda para dificultar a execução do plano. Diz, também, que o comissário chinês deve exigir a entrega de todas as armas em poder dos russos. Em seguida nos vingaremos dos russos pelos crimes de Blagoveshensky em 1900, quando eles afogaram 3.000 chineses. Fiquem aqui até que eu volte depois de ter falado com o comissário. Saltou do estrado, indo a passos largos para a saída em direção à cidade. Ao mesmo tempo viu o homem que estava deitado retirar a cabeça da abertura, mandar levantar o cavalo branco deitado na vala, correr e desamarrar outro cavalo, trazendo de volta para o nosso lado, ou seja, o lado oposto da cidade. Deixou-o parado e foi ocultar-se a um canto.
O orador chinês, entre mentes, estava saindo do recinto e vendo seu cavalo do outro lado, botou o fuzil no ombro dirigindo-se para sua montaria. Estava já a meio caminho quando o estrangeiro que estava de tocaia atrás de um canto do recinto partiu a galope em cima dele. Num instante, agarrou o homem e andou atravessado sobre seu próprio cavalo, e vimos que enfiava uma mordaça em sua boca, apesar do chinês estar provavelmente quase estrangulado. Depois partiu a galope.